não ídolos imagens, não ídolos fotos que você vai se prostrar, mas ele fala sobre ídolos que são levantados no coração ou aquilo que ocupa o lugar de Deus no coração da gente. E esses ídolos, eles prometem falsa sensação de segurança. Por que será que eles foram construir as suas casas? Será que eram motivos ruins por si? Tenho certeza que nem todos eles eram motivos ruins se a gente fosse conversar. Talvez se eu e você fôssemos aconselhar o povo, a gente iria entender eles. Cara, eu preciso de segurança para minha família. Eu preciso ter um lugar ajeitado para a gente morar. Eu preciso ter algo para chamar de meu, eu preciso ter ali o meu cantinho, enfim, N desculpas que poderiam ser dadas se a gente fosse trazer isso para os dias de hoje, mas aquilo que ocupa o lugar de Deus no coração de alguém se transforma em uma fonte falsa de sensação de segurança. Porque no final do dia, ninguém é capaz de suprir o nosso anseio por segurança como o nosso próprio Deus. Então, se você põe algo no lugar dele, isso não vai corresponder. Aquilo que você pode inverter de prioridades na sua vida com a posição número 1 de Deus. Muitas vezes distorce a identidade, aqui a identidade cultural do povo, a identidade deles como unidade estava sendo distorcida. Porque a coisa mais importante que eles tinham era o templo, e eles estavam abrindo mão daquilo. Então, em troca de uma falsa sensação de segurança, abrindo mão da sua própria identidade. E aqui, aquilo que passa também, aquilo que tem essa característica de ídolo, que passa a governar e a direcionar as próprias decisões, e foi isso que aconteceu. Um desejo que passou a ocupar o lugar número 1 no coração do povo, passou então também a direcionar as decisões, a governar as decisões, a fazer com que o povo deixasse de lado algo que era fundamental, algo que era prioritário, para focar em algo que não deveria estar ocupando aquele lugar, aquele momento. Então, o que nós aprendemos e aplicamos para as nossas vidas, quando olhamos para esse contexto, você já entendeu que o templo em si não é a mesma coisa, portanto, a analogia aqui da reforma não é a mesma coisa, não tem a ver só com a reforma do templo, não tem a ver só com a reforma da sua casa. Isso fala sobre algo muito mais profundo nas nossas vidas, fala sobre como nós temos feito essa gestão de prioridades no que diz respeito ao nosso tempo, no que diz respeito ao investimento dos nossos dons, dos nossos talentos, das capacidades, de como nós temos feito essa gestão de prioridades também, da forma como temos investido as nossas finanças, diz respeito também a dízimos e a ofertas, diz respeito sobre a forma como nós temos nos dedicado à obra de Deus. E aqui, meus amados, pode ter algum tipo de confusão quando a gente fala em priorizar o reino de Deus. O pastor Calixto, foi o pastor titular até algumas semanas atrás ali da igreja de Uberaba, ele contou para mim uma história que eu nunca vou esquecer e que eu vou usar em muitas ilustrações. Ele contou que tinha um jovem, há muito tempo atrás, que ele pastoreava, que veio para ele e disse: pastor, eu fui demitido do meu trabalho por conta da perseguição religiosa. E o pastor Calixto, ele trabalha com evangelização de povos árabes há muito tempo, ele manja de perseguição religiosa, ele sabe o que é esse negócio. Já morou no Oriente Médio, já tiveram missão lá e apoiam hoje missionários que estão lá. Então ele falou: é mesmo? Você foi demitido por causa de perseguição religiosa? Ele falou: fui. Ele falou: me conte mais. E o jovem falou: pastor, sabe o que é? Que eu estava lendo a Bíblia na hora do trabalho. E talvez na cabeça dele ele estava colocando o reino de Deus em primeiro lugar. Mas não tem a ver com isso, não tem nada a ver com isso. Nós colocamos o reino de Deus em primeiro lugar quando nós entendemos que em tudo que nós fazemos, nós temos a oportunidade de adorar a Deus. Nós colocamos o reino de Deus em primeiro lugar quando em tudo o que nós fazemos, nós decidimos honrar ao Senhor com qualidade, com eficiência, com dedicação em tudo que nós fazemos. Quando nós, nos nossos relacionamentos, decidimos investir nos relacionamentos, às vezes nem sempre porque a outra pessoa merece, mas porque nós queremos honrar a Deus.
Quando nós decidimos amar o próximo como a nós mesmos, não porque você está com vontade de fazer isso, mas porque você quer honrar Jesus. Quando você toma decisões na sua vida que são direcionadas por esse anseio, por esse desejo de adorar a Deus, então aí você coloca o Senhor em primeiro lugar. Então talvez aquele jovem colocar Deus em primeiro lugar ali para ele seria se dedicar naquele trabalho, chegar mais cedo, sair mais tarde, fazer o teu trabalho com excelência, mas ele ainda não tinha entendido aquilo. Ele foi para algo que era aparente, superficial. Eu tenho certeza que bem conversadinho ele tinha tempo para ver TV, para assistir lá a série da Netflix em casa, se é que tinha naquele tempo, mas ali não tinha a ver com priorizar o reino de Deus, ele não tinha entendido esse conceito. Eu quero que você grave isso no dia a dia. Priorizar o reino de Deus tem a ver com fazer tudo como se fosse fazer para o Senhor. Quem está comigo diz amém. Então esse texto fala sobretudo a respeito dessa priorização de colocar o Senhor no lugar central das nossas vidas, de colocar as coisas do reino de Deus como prioridades nas nossas vidas, mas a palavra de Deus fala sobre outras coisas que nós também devemos priorizar. Elas não vão ser o foco dessa mensagem, mas eu quero passar por algumas delas aqui rapidamente. Abra comigo 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8. Sabemos que o reino vem primeiro, sabemos que fazer como se fosse para Deus, seja num relacionamento, no trabalho, no estudo, isso tem a ver com priorizar o reino. Mas olha que legal e que prático o que diz a palavra de Deus aqui nesse trecho. 1 Timóteo 5,8, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, esse negou a fé, e é pior do que o descrente. O cuidado com os seus, o cuidado com aqueles da sua própria casa, isso é uma prioridade para alguém que tem a sua vida ordenada pelo Espírito Santo. Não adianta vencermos da porta para fora. Não adianta sermos reconhecidos da porta para fora se negligenciamos aquilo de mais precioso que o Senhor colocou nas nossas mãos. Então, o cuidado com a família, a dedicação com a família, isso para o Senhor é uma prioridade diante das outras coisas. O cuidado, um outro cuidado, abra comigo Gálatas capítulo 6, verso 10. Um outro cuidado que vem como uma coisa importante, como uma prioridade, como algo que a gente deve colocar à frente de algumas outras coisas. Gálatas 6, 10. Por isso, enquanto tivermos oportunidades, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então, cuidar do seu irmão é uma prioridade. Se você tiver que escolher entre alguém que é da família da fé e alguém que não é, a palavra de Deus nos dá a resposta sobre quem nós devemos priorizar. Olha para quem está do seu lado. Fala, aquela pizza hoje, eu estou esperando. Pastor Caio, estou esperando aquela pizza hoje. Você vai estar priorizando o reino de Deus, cuidando dos da fé. Mas o cuidado com os irmãos, ele tem a ver também com uma prioridade do Senhor. E a Bíblia vai falar sobre tantas outras coisas que vão nos ajudar a tomar decisões em momentos pontuais das nossas vidas, em momentos em que você vai ter que escolher algumas coisas para dizer sim e talvez outras boas coisas para dizer não. Mas a palavra de Deus, ela é essa fonte. Eu quero deixar isso como uma certeza no seu coração. Mas, em primeiro lugar, o que devemos priorizar? Devemos colocar em primeiro o reino de Deus, as coisas de Deus, a construção da casa de Deus, nesse sentido e nessa aplicação espiritual que nós já compreendemos nessa noite. Em segundo lugar, quais são as consequências de uma vida desordenada? Ageu 1:6. O que acontece de prático nas nossas vidas quando nós invertemos prioridades importantes? O que acontece de prático nas nossas vidas quando nós tiramos o Senhor do primeiro lugar e colocamos qualquer outra coisa nesse lugar? Ou quando a gente, ao invés de focar na família, foca em alguma outra coisa, o que pode gerar de ruim, de desordem na nossa caminhada? Ageu 1:6, vocês semearam muito e colheram pouco. Comem,
mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põem a roupa, mas ninguém se aquece. O que tem salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. Então, ao inverter prioridades, essa também é uma forma de dizer: Senhor, você não é suficiente para mim. Você concorda com isso? Porque se você coloca o dinheiro em primeiro lugar e a busca pelo dinheiro em primeiro lugar, você está dizendo: Deus, você não é suficiente para me suprir, eu vou ter que dar o meu jeito. Senhor, sai de cena, pode deixar que agora eu resolvo. Agora as coisas vão ser do meu jeito, as coisas vão funcionar. Essa é uma forma, entre outras palavras, de você dizer: Senhor, você não é suficiente para mim, o teu cuidado não é suficiente. Então, quando há, aqui eu trouxe o exemplo do dinheiro, mas quando há inversão de prioridades, há um pecado diretamente contra o Senhor. E uma vida com prioridades desordenadas, ela experimenta uma falta de satisfação constante. E veja que é sobre isso que todas essas figuras nos mostram, sobre aquele que busca comer alguma coisa e não consegue se saciar, sobre aquele que busca beber, busca uma resposta para saciar a sua sede em outros lugares, seja no dinheiro, seja nos relacionamentos, seja através dos elogios, seja através da popularidade, seja através da estética, busca saciar a sua sede, mas não consegue. Outra figura aqui, aquele que busca encher o seu saco, mas parece como uma sacola furada, ou seja, tenta preencher aquilo de alguma forma, mas sempre é insuficiente. Então, uma consequência dessa inversão de prioridades faz com que haja uma insatisfação constante. E por que isso acontece? Porque nada que você possa colocar no lugar de Jesus tem a capacidade de suprir o que Ele precisa gerar no seu coração. Qualquer coisa que você coloque no lugar dele, no trono do seu coração, e você vai se frustrar. Qualquer coisa. Seja o dinheiro, seja um relacionamento, seja colocar a expectativa numa relação amorosa, de que isso supra todas as suas necessidades. Seja colocar a expectativa num reconhecimento público, seja colocar a expectativa na estética, nada disso é capaz de preencher um vazio, quando esse vazio só pode ser preenchido pelo nosso Senhor. Então, fama, dinheiro, influência, o trabalho, o sexo, os vícios, mesmo que haja um prazer momentâneo, quando essas coisas se transformam em primeiro lugar, ou quando essas coisas vêm antes do Senhor, a sua vida se torna como uma sacola furada. Nada sacia essa fome do seu ser e nada sacia essa sede do seu ser. Quanto mais você consome disso, independente de qual seja, quanto mais se consome, mais a falta fica evidente. Quanto mais há tentativas para preencher esse vazio, mais essa falta ela fica exposta. E se existe dentro de nós um anseio pela eternidade, se existe dentro de nós aquele vazio gigante que nenhuma dessas outras coisas pode preencher, certamente pela palavra de Deus, mas também pela lógica, pela filosofia, nós podemos concluir que tem que ter um Deus capaz de suprir, de preencher esse vazio. E nós sabemos que a resposta não vem do dinheiro, a resposta não vem da realização profissional. Se fosse assim, rico não se matava, irmão. A resposta não vem de relacionamentos amorosos. A resposta não vem de filhos, a resposta não vem de nada disso, a resposta daquilo que pode preencher o vazio que existe no nosso coração, ela vem de uma pessoa e ele se chama Jesus. Jesus é o único que é digno de receber essa expectativa, porque quando você coloca essa expectativa em qualquer outra coisa, além de fazer mal para você, você faz mal para essa outra coisa, principalmente se ela for uma pessoa. Mas pensa comigo, você colocando a expectativa no cônjuge de suprir um vazio que só Jesus pode suprir. Você atropela essa pessoa, você coloca um peso nela que ela nunca vai conseguir sustentar. Porque só Jesus pode sustentar esse peso. Então isso faz mal para você, isso gera essa sensação de insatisfação constante. Mas isso mata nas emoções,
na espiritualidade mata as pessoas que também estão ao redor. Então, só Jesus é capaz e só Jesus é digno de ocupar esse lugar nos nossos corações. Só Jesus é digno de ser a pedra angular das nossas vidas. Só Jesus é digno de ocupar o trono das nossas vidas. E então, quando Ele ocupa esse lugar, aí nós estamos preparados, nós estamos habilitados para que as outras coisas tomem a ordem certa nos nossos corações. Então, em terceiro e último lugar, quais são as consequências? Quais são as bênçãos para uma vida que está em ordem? E ordem não no sentido de estar bonitinho, mas que tem as prioridades de forma ordenada, como diz a palavra de Deus. Abra comigo de novo Ageu, agora no capítulo 2. Nós vamos ler juntos aqui versos 18 e 19. Por isso, desde o dia de hoje, desde o 24º dia do 9º mês, desde o dia em que foram lançados os alicerces do templo do Senhor, considerem o seguinte: ainda há sementes do celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romazeira, a oliveira não têm dado os seus frutos, mas de hoje em diante eu abençoarei vocês. Desde o dia em que foram lançados os alicerces, desde o dia, aqui aplicando para nós, desde o dia em que houve uma decisão firme, ou uma nova decisão firme, de olharmos para o Senhor, dizemos: Senhor, ocupe o primeiro lugar da minha vida. Senhor, ocupe o lugar do trono do meu coração. Senhor, seja aquele que governa a minha vida desde esse dia, diz o Senhor, eu abençoarei vocês. Deus ama abençoar. Deus é um Pai bondoso. E aqui nós aprendemos que não existem só consequências negativas para aquele que desobedece o princípio, mas existem também as bênçãos do Senhor quando nós obedecemos os princípios, quando nós colocamos o Senhor em primeiro lugar, como a gente leu lá no primeiro texto, lá em Mateus 6:33. Nós vemos que há promessa quando aquela condição de colocarmos o Senhor em primeiro é cumprida nas nossas vidas. Mas aqui, meus irmãos, eu não quero que você foque nas bênçãos. Porque se você buscar colocar Deus em primeiro para receber uma bênção, na verdade essa bênção vai continuar em primeiro. Você entende que é complexo? Se você busca obedecer a Deus com a expectativa que Ele vai te abençoar financeiramente, então as finanças ainda estão em primeiro lugar. Se você busca obedecer a Deus esperando que Ele mande aquele casamento que você tem esperado, então, talvez aquele casamento ainda esteja em primeiro lugar. Mas eu quero, na conclusão aqui, meus amados, entender que o Senhor, Ele quer nos levar a um lugar de desfrutarmos a alegria de confiar que Ele é suficiente. Que Ele é suficiente. E, meus irmãos, sabe quando que a gente tem a oportunidade de entender isso? Quando algumas coisas começam a faltar nas nossas vidas. Tem um teólogo que eu gosto muito que ele diz que Deus, Ele só se torna tudo aquilo que você precisa quando Ele é tudo aquilo que você tem. Ou seja, você só vai experimentar que Deus é tudo que você precisa em relação às finanças quando as finanças estão apertadas. Você só vai experimentar que Deus é tudo que você precisa nos relacionamentos quando você tiver com problema nos relacionamentos. E mesmo assim você encontrar satisfação nele. Você só vai experimentar que o Senhor é tudo aquilo que você precisa enquanto não vem uma resposta, quando você está esperando por uma resposta. E mesmo assim você encontra alegria, porque você sabe que o Senhor é o seu pastor e que nada vai faltar. Então o Senhor, Ele não quer nos levar a ter uma relação
que cria expectativas da antiga aliança. Eu vou colocar o Senhor em primeiro e o Senhor me abençoa. Eu faço um sacrifício pessoal, mas eu espero algo em troca. Eu negocio com o Senhor. Não é isso. O Senhor, Ele quer nos levar a um lugar de desfrutarmos da confiança de que Ele é um bom Pai, que Ele está cuidando de tudo e que Ele é suficiente para ser o que sustenta a nossa existência em todas as circunstâncias. Então, o nosso Deus, Ele quer trazer para os nossos corações a alegria daqueles que experimentam, e aqui, meus irmãos, citando um outro texto, o que nós lemos lá em Abacuque, no capítulo 3, nos versos 17 até o 19, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja frutos na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais o gado, mesmo assim, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Normalmente a gente vai até aqui, mas ele continua e diz, o Senhor Deus é a minha fortaleza. Amém? Você pode ficar em pé. Vamos orar. Feche os seus olhos. Vamos orar por isso nessa noite, por decisões de ajustes de prioridade. E em primeiro lugar, vamos orar para você que entendeu que talvez o Senhor, por algum motivo, Ele não está ocupando nesse momento o primeiro lugar do seu coração. E por algum motivo o Senhor não está ocupando o trono da sua vida. Eu não sei se Ele já esteve lá. Não sei se é a primeira vez que você vai clamar isso ao Senhor, pedindo, Jesus, a partir de hoje governa a minha história. Ou se você já fez essa oração e vai orar pedindo, Senhor, eu me arrependo porque eu inverti prioridades, eu me arrependo porque eu duvidei do Senhor, eu me arrependo porque eu coloquei talvez coisas boas em primeiro lugar, ou coisas que não eram para agora em primeiro lugar. E eu creio que é um tempo desse realinhamento diante de Deus e nós vamos orar por isso. Mas eu quero orar por você também, que está passando por um momento desafiador. Você que talvez olha para a sua vida e fala, eu tenho buscado o reino de Deus em primeiro. E que olha para a sua família e diz, eu creio que o Senhor Jesus é aquele que está sentado no trono e tem passado por desafios. Sejam desafios em relacionamentos, sejam desafios esperando respostas, sejam desafios financeiros, desafios na saúde física, na saúde emocional. Eu quero que você entenda que o momento do vale, o momento da dor, não é um momento só para você chegar diante de Deus e apresentar a conta e dizer, Senhor, está aqui, eu estou fazendo a minha parte. Não é isso, o Senhor, Ele quer se revelar como Deus que é bom, que é fiel e que é suficiente em todas as circunstâncias. E eu creio que esses desafios, esse vale que você tem passado, que isso vai trazer para você a oportunidade de conhecer a Deus de uma forma como você não tinha conhecido até aqui. E nós vamos orar por isso, Senhor, se revela sobre corações nessa noite como o único Deus que é suficiente. Se revela nessa noite sobre as vidas, sobre as famílias, como Deus lá do Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar. Eu creio nisso, Ele está comigo, isso é suficiente. O Senhor que vai mostrar que é possível encontrar alegria plena na presença dEle, no momento do vale da sombra da morte. O Senhor que vai mostrar que Ele é a fortaleza em todas as circunstâncias. O Senhor que vai mostrar que Ele é o Deus que é digno do nosso contentamento. E em nome de Jesus, vamos então clamar nessa noite por essas duas coisas. Você que quer clamar para que o Senhor volte a ocupar esse lugar, e você que quer orar, Senhor, eu estou passando por um desafio, por um vale aqui, eu quero experimentar isso, Senhor, é suficiente. Eu não vou pedir para você sair, mas coloque a mão no seu coração, aí do seu lugar, e nós vamos orar juntos em nome de Jesus, mas faça a sua oração.
Clame ao Senhor, Ele é quem pode trazer a resposta, Ele é quem pode transformar a sua história, Ele é aquele que quer se revelar nesses dias como esse Deus que é suficiente, como esse bom pastor em todas as circunstâncias, em nome de Jesus. Pai, nós clamamos a Ti, nós clamamos ao Senhor, perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos porque nós invertemos prioridades, perdoa-nos porque nós duvidamos da Tua bondade, perdoa-nos porque tantas vezes nós queremos assumir o lugar que é do Senhor. Senhor, nos perdoa quando duvidamos de Ti, quando a nossa fé se abala. Senhor, perdoa-nos, Pai, quando não temos a paciência de esperar pelo Senhor, em nome de Jesus, Pai. Mas como igreja do Senhor nós oramos, ocupa esse lugar. Em nome de Jesus, ocupa este trono, Pai, em cada um dos corações, em nome do Senhor, Pai. E, Pai, eu oro em especial sobre aqueles passando por lutas, por vales, talvez sem respostas, sem ouvir a voz do Senhor, talvez cheios de questionamento. Pai, se revela como esse Deus bondoso em todas as circunstâncias, Pai. Que cada um dos irmãos que estão nessa situação agora possam experimentar de Ti, que o Senhor está presente, que o Senhor é a fortaleza, que o Senhor é a rocha que é digna de posicionarmos as nossas vidas, Pai. Que seja assim, Senhor, em nome de Jesus. Não queremos ler esse texto, Pai, para barganhar com o Senhor. Nós queremos olhar para essa realidade entendendo o Senhor é suficiente. E quando estamos posicionados assim, então o Senhor se alegra em nos abençoar. Molda os nossos corações, molda, Senhor, e usa todas essas circunstâncias para nos lapidar, Senhor, para nos fazer mais parecidos com Cristo, em nome de Jesus. E que, em nome de Jesus, tudo isso seja matéria, Pai, para nós Te conhecermos ainda mais e podemos testemunhar do Deus que é bondoso, que é fiel em todo o tempo, Pai. E que dessa forma nós possamos, assim como o apóstolo Paulo, declarar que nós podemos tudo no Senhor, pois o Senhor é quem nos fortalece. Pai, que essa mensagem continue a ecoar nos nossos corações, em nome de Jesus, que essa palavra seja alimento, Deus, em nome de Jesus, para momentos importantes de decisão ou momentos simples de decisão das nossas vidas, e que o Espírito Santo continue a guiar essa igreja para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém.